Pastor Salomão da Paz. Filipenses capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 1: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhado afeto e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante, ou melhor, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que esse texto ele fala sobre uma exortação ao amor fraternal, e que resulta nesta exortação a sentimentos que devem coadunar com o sentimento de Cristo, sentimento que deve estar alinhado ao modelo, a forma prática em que Jesus viveu. O apóstolo ele cita aqui que se porventura naquele povo de Filipe estivesse a manifestação de Deus, essas coisas por certo ocorreria, que ele diz assim: se pois há alguma exortação, se eu posso dizer a vocês alguma coisa, como exortação básica para que vocês possam estar andando e vivendo de uma maneira que seja digna da vocação que vocês fostes chamados, esta é a maneira que eu posso dizer para que a minha alegria seja completa em vocês. Porque isso existindo em vocês, ele diz, vocês estarão completando a minha alegria, de modo que vocês estarão pensando assim. E quais seriam as formas de pensamento que o apóstolo Paulo ele estaria tendo com relação à igreja, em que Deus, através de Jesus, pelo seu Espírito, tinha levado Jesus a viver isto e levar os seus discípulos a entenderem que este era o evangelho que nós poderíamos praticarmos e que seria possível viver este evangelho dessa maneira. Veja que ele diz assim: vocês estarão completando a minha alegria, de modo que vocês vão estar pensando assim. E qual é a maneira que devemos pensar? Ele diz assim: nada vocês façam por partidarismo, mas pensais todos a mesma coisa. O maior objetivo da igreja é a unidade. É por isso que quando falamos de igreja, falamos de corpo de Cristo. E corpo ele tem junta, ele tem medula, ele tem seus membros, mas ele tem também as suas funções. E corpo está interligado por um propósito, e ele tem Cristo como cabeça. E ele diz: nada vocês façam por partidarismo, nem por vanglória, ou não queremos ser vistos, não queremos ser reconhecidos, mas de uma maneira que vocês façam por humildade. Porque como você estiver fazendo, você sabe que você está fazendo para o Senhor. E que quando você faz por humildade, você está fazendo sendo humilde, e o Senhor que está vendo aquilo que você está fazendo, Ele te recompensará. Os homens poderão até lhe dar presentes, os homens poderão até lhe dar muitas coisas,
Mas todas essas coisas são passageiras, elas vão se acabar, elas vão ficar em desusos. Mas as coisas que Deus dá é eterna. As coisas que Deus faz é para permanecer. Por isso, quando o apóstolo ele diz assim: olha, quando vocês fizerem, façam por humildade, porque isso existindo em vocês vai levar você a sentir-se pequeno, mas sendo grande diante de Deus. Porque você vai fazer por humildade, considerando que os outros estarão numa condição superior a você, e você se reduzindo ao nada. Mas saiba que se você fizer assim, você estará agradando a Deus. Ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas em vista cada qual aquilo que é do seu irmão. Ou seja, invista no próximo, invista nas pessoas. Não seja egoísta, não pense em si mesmo. Não pense em estar sempre em primeiro lugar, mas pensa que você pode até estar em segundo e terceiro lugar, mas em segundo e terceiro lugar você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Não pense em estar na fileira, sempre nos primeiros assentos. Não pense em estar recebendo os louros, as glórias, porque tudo isso vai passar. Mas saiba que aquilo que você estiver fazendo, faça com todo o seu coração como para o Senhor. E ele diz no versículo 5: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento foi este? Ele diz que ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis roubar a glória de Deus. Ele não quis estar no lugar de Deus. E ele se colocou como servo para servir. E o que mais falta nesses últimos dias é pessoas que vejam a necessidade e entendam que o reino de Deus é servir. E quando nós estamos entendendo isto, irmãos, quando nós lemos um texto como esse, que ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, subsistindo em forma de servo, em figura de homem, semelhança. Mas ele foi reconhecido como figura humana, porque se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E ele faz citação de que ele se humilhou sendo obediente até o final. E alguns que não conseguem ser obedientes até o final, é obediente até onde tem interesse. Tem alguns que são obedientes até onde tem algo que espera receber. Mas quando alguma coisa acontece que contraria a sua vontade, logo deixou de ser obediente. Porque a obediência não era por temor, a obediência era por uma visão de poder usurpar algo que talvez ele desejasse, quisesse conquistar, e viu sendo ameaçado, e agora deixou de ser obediente, porque sentiu que ser obediente não levaria a receber daquilo que ele desejaria naquele tempo. Porque as coisas de Deus é tudo no seu tempo. E tem pessoas que querem coisas fora do tempo. Eu fico pensando quantas pessoas deixaram de ser abençoadas porque não souberam esperar o tempo. Pessoas que se precipitaram e quiseram as coisas fora do tempo, e hoje estão sofrendo porque não entenderam que o tempo é um processo de Deus. E quando a gente lê, irmãos, e a gente consegue ver como Deus age, ele diz assim: porque ele se humilhou e tornando-se obediente até a morte. Jesus foi obediente até o final. Ele não fez uma obediência parcial, mas ele foi totalmente submisso à vontade do Pai, e por isso que Deus o exaltou, porque ele soube esperar, glorificando em tudo ao Pai. Ele disse: para esta hora eu vim, para este propósito eu vim. E muitas das vezes tinha coisas que ele era chamado a fazer e ele dizia que não era o momento, porque ele estava em sintonia com o Pai para entender qual era o momento de ele fazer cada ação que ele tinha que fazer. É por isso que Jesus se ausentava para falar com o Pai, para ele ter a direção sobre o que o Pai tinha para que ele pudesse realizar na terra. Ele sabia qual era o propósito, só que ele estava condicionado ao tempo deste propósito. E por isso que ele falava com o Pai, para ele entender o tempo em que cada coisa precisava ocorrer.
E às vezes, irmão, nós sabemos o propósito, mas não estamos entendendo o tempo de Deus. E para nós entendermos o tempo de Deus, nós temos que estarmos em sintonia com o próprio Deus. Nós precisamos estar se relacionando com Ele para entender o tempo dele. Porque o tempo dele é um tempo, irmãos, diferente do nosso. E quando nós estamos em sintonia com Ele, nós estamos vivendo e vivenciando experiências de aprendizado. Quem sabe você está vivendo esse tempo agora. Tempo de aprendizado. Para que depois você possa estar apto para ensinar. E aí diz aqui no versículo 9: por isso, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a coisa mais linda é que a gente vê que o texto diz que por causa disto Deus o exaltou sobremaneira. Por causa disto o quê? Por causa da obediência. Tem pessoas que querem ser exaltados, mas não são obedientes. E como será exaltado sem obediência? Se a gente vê o exemplo do próprio Filho de Deus, irmãos, que mostrou. E agora o apóstolo Paulo, ele diz assim: portanto, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele descreve que sentimento foi este. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos aprender com este ensino prático que o apóstolo Paulo quis mostrar, e que é um exemplo a ser seguido, Jesus Cristo. É por isso que ele diz, Paulo, certa vez, ele fez um comentário dizendo assim: portanto, sejais os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo teve a ousadia de dizer isso: vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo estava olhando que o modelo dele era Jesus, e agora ele ensinava os seus discípulos, aqueles que ele estava admoestando, mostrando a importância de estar vendo como ele vivia, qual era a prática dele. E a prática de Paulo era imitar a Jesus. E nós temos que ter isto, olharmos para as Escrituras. Jesus, certa vez, ele disse assim, lá em Mateus capítulo 11, quando ele faz aquele convite, que ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E uma palavra que ele diz assim: e encontrareis descanso para as vossas vidas. Por que ele fala isso neste convite? Porque anteriormente ele disse: aprender de mim. Ele fala de um descanso para a alma enfadonha, para a alma que já está desesperada, para a alma que já bateu em várias portas e não tem mais esperança. Mas ele fala anteriormente: aprendei de mim. A gente só vai ter descanso, irmão, quando aprendemos da palavra, aprendemos de Jesus. Nós só vamos conseguirmos ter paz de espírito quando estivermos andando com Jesus. Andar com Jesus é a melhor coisa que alguém pode fazer. Andar com Jesus é a certeza de que a caminhada é agradável. Andar com Jesus é a certeza que temos que não vai haver nada que possa tirar a nossa paz, porque Ele é a nossa paz. Não vai haver nada que possa tirar a nossa segurança, porque Ele é a nossa segurança. Não vai haver nada que possa impedir de nós sermos supridos, das nossas necessidades serem supridas, porque Ele é o nosso pão, Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia a sede. Ele é o nosso cobertor. É Ele que nos acolhe. Certa vez o Senhor diz: ó Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te acolher, como a galinha acolhe os pintinhos, e tu não quiseste. Nosso Deus, Ele tem, irmãos, desejo de cuidar de nós em todas as áreas. Mas como isso pode acontecer? Quando nós vivemos esse tempo na dependência de Deus e estarmos observando
de que existem algumas exortações práticas, diárias, para que possamos considerar, para que cheguemos na reta final, tendo ânimo, tendo disposição. Então, para termos, nesse tempo tão difícil que vivemos, esta coragem, essa disposição, é preciso que a gente observe esses parâmetros que são importantes, para que como igreja possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então eu deixo essa palavra como uma exortação de amor, deixada pelo apóstolo Paulo para a igreja do Senhor. E esta palavra diz: se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Então o apóstolo estava dizendo: olha, eu já sou alegre, mas a minha alegria vai ser completa se vocês estiverem vivendo assim. A minha alegria vai ser completa se vocês. Por quê? Irmãos, como pastor, não existe coisa melhor do que a gente ver as pessoas bem. As pessoas bem. Só que a vida, ela é de mão dupla, não é de mão única, né? Ela vai, mas vem. A comunhão deve existir membros da igreja e famílias. Isso existindo, irmãos, vai haver entranhados afetos. E o que é entranhados afetos? São relacionamentos prazerosos que nós construímos na caminhada cristã. Quando formos sinceros, e quando nós somos sinceros, irmãos, isso agrada a Deus. Mas quando a pessoa não é sincera, ela não agrada a Deus nem agrada ao próximo. E a palavra de Deus diz que nós não podemos, irmãos, andar assim. E isso impede o avanço da obra. Então, eu quero deixar uma palavra de exortação. Faça isso. Viva essa experiência de afetos, de amor. Aproveite esse tempo que Deus está trabalhando na sua vida, despertando para a oração. Ore mais, se consagre mais, interceda por esta obra. Que esse tempo que nós estamos vivendo seja um tempo marcado no coração de Deus para escrevermos uma nova história de pessoas que aqui possam reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. E que ao longo dos anos que virão, nós possamos ver construída aqui uma grande igreja para a glória e louvor ao nome do nosso Deus. Esse é o meu desejo e esta palavra que eu deixo nesta noite em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor esteja se despertando e que este amor verdadeiro realmente esteja em nossos corações, conforme nós estivemos falando nesta noite sobre essa exortação fraternal do amor. Que Deus continue a derramar sobre cada um de vocês verdadeiro amor, sobre as nossas vidas verdadeiro amor, a ponto de as pessoas olharem para nós e desejarem seguir Jesus. Nós possamos ser este exemplo, né, de um evangelho genuíno, autêntico, que todos possam, em busca de resposta, quando ouvirem esta palavra, possam dizer: vale a pena seguir Jesus, vale a pena estar andando na presença do Senhor. Então esse é um tempo, irmãos, que nós estamos despertando vocês para esta busca. Então esteja todo o tempo fazendo isto com todo o nosso coração. Deus, pois, nos abençoe. Pastor Salomão da Paz.